Dr. Paulo Roberto Cavalcante Vasconcelos, é médico nutrólogo, mestre e doutor em cirurgia, professor da Universidade Federal do Ceará, especialista em nutrição clínica e enteral. Então, são os dois colegas que vão falar desse tema, 30 minutos para cada um, tá? E boa palestra aos dois. O primeiro que está marcado aqui é o Dr. Paulo Vasconcelos, né? Bom dia a todos. Bom dia. Me chamo Paulo. Sou médico aqui da casa, da UFC. Fiz meu mestrado e doutorado aqui também, mas com algumas modificações aí para alguns outros cantos. E hoje estou professor da Universidade Federal do Ceará também. E aí foi me passado o tema aqui, fatos e fakes em medicina. E eu conversando com o Daniel, a gente combinou para eu trazer a cerne, né, de onde vem essa questão fatos e fakes. Fakes é mentira. E todo mundo sabe que mentir é uma característica humana, até porque nós somos pessoas sociáveis, e dentro desse conceito de sociabilidade, você mentir ou você ter uma vantagem ou enganar um fato para, digamos assim, alegrar alguém, é uma natureza humana, né, que nos faz seres humanos. Então, eu vou trazer a cerne de onde surgem as mentiras, né, e contando uma história. E essa história vem da medicina também, da minha área, né, nutrologia, que é mais ou menos sobre... Posso passar aqui? Beleza. Pronto. E eu vou trazer uma história que vem das grandes navegações. O ser humano querendo novas rotas, novas formas de comércio, novas formas de ganhar dinheiro, né, de se explorar outros locais, ele se aventurou ao mar. Tanto que, vocês sabem, né, que a gente chama de agosto, desgosto, exatamente por isso. Né? A gente mora aqui em zonas tropicais, e essas zonas tropicais são fornecidas, são guarnecidas pelos ventos alísios. Né? Quem gosta de aviação, como eu, e quem gosta de vela vai saber disso, que os ventos alísios, eles correm para o Equador, né? E durante os finais dos meses de julho e agosto e setembro, os ventos estão mais fortes, tanto que o pessoal vai fazer windsurf aqui no Ceará, né? E dentro dessa prerrogativa, né, que as embarcações saíam no mês de agosto, mas por que desgosto? Já que a gente vai explorar novos continentes, vai explorar novas rotas comerciais, ganhar dinheiro. É porque morria muita gente nesse processo de grandes navegações. E não morria por causa de sereias, ou piratas, os capitão gancho da vida, nada disso não. Morria de doença. Nem terra plana, né? Eles morriam de doenças. E as principais doenças, nesse contexto, né, histórico, né, era uma doença que causava dores musculares e dores ósseas, causava fadiga, mal-estar, manchas na pele, principalmente manchas arroxeadas, né? Perda de dentes e sangramento gengivais. Isso aí, para quem não sabe, isso aí é escorbuto, né? Uma deficiência de um fator, de uma nutriente, né? Só que o pessoal não sabia o que era isso, né? Apesar, morria muita gente. Chegou a morrer aproximadamente 2 milhões de marinheiros navegantes. Então, até mesmo grandes poetas da língua portuguesa, que o papai gosta de citar algumas poesias aqui, umas falas, Fernando Pessoa, num dos maiores poemas dele, que é o Mar Salgado, ele recitou exatamente sobre isso, que é: ó salgado mar, quanto de tuas lágrimas, não, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Para te cruzarmos, tantas mães choraram, tantas noivas ficaram ao altar. Então, essa questão, morria muita gente. E a pessoa não sabia por que morria, né? Morria porque estava lá dentro do barco, o que acontecia? Por quê? Porque o nosso conhecimento era limitado, né? A medicina naquela época era ainda baseada nos humores hipocráticos, né? Na medicina galênica, que era baseada na bile, no sangue, né? Na bile amarela e negra, no sangue, no fleuma. E essas eram, digamos assim, o nosso conhecimento, né? Tanto que naquela época era praticada como, digamos assim, como forma sine qua non de tratar doenças, a sangria, né? E aí, daí mesmo surgiu naquela época a questão também da homeopatia, né? Que vai no percurso de primo non nocere, né? Porque, imagina, o cara já está mal, aí vai fazer sangria, então a situação fica ainda pior, né? Mais complexa. Então, quando a gente tem algum problema, a gente busca solução. A gente só vai buscar solução quando a gente tem, né? Quando a gente está com um problema, e esse problema é grave. E aí, a gente entra um pesquisador chamado James Lind.
Esse pesquisador, ele era do século XVIII, e ele foi o responsável pelo primeiro teste clínico, né, controlado em humanos. Ele, dentro dessa prerrogativa, né, da morte, né, nos barcos, ele pegou, né, um navio, que era o Salisbury, e dentro desse navio, desse Salisbury, ele dividiu marinheiros que estavam com essas características dessa doença, do escorbuto, né, e dividiu em 6 pares. E aí ele deu várias substâncias para ver qual era o que daria certo, né. Tanto ele deu sida, deu vinagre e deu também frutas cítricas. E aí, nos grupos com frutas cítricas, o pessoal sobreviveu e até curou da doença, né? E aí, ele publicou esse trabalho, né? Foi o primeiro trabalho, digamos, o trial com humanos, e ele publicou esse trabalho, e esse trabalho, dentro daquele conhecimento da época, ele chegou a dizer, já que são frutas cítricas, né? Elas são ácidas, então, deve-se alguma coisa a ver com o pH, né, do corpo, até porque os marinheiros, a maioria são europeus e tal, e eles são acostumados com climas temperados, e vai por meio do Equador, um calor danado dentro daquele barco, então suavam muito, né, entravam em contato direto com a água do mar e tal. E aí, nas conclusões do trabalho dele, não, isso aqui deve ser alguma coisa com pH, tanto que ele foi publicado, e ele publicou sobre o escorbuto, e o escorbuto era, na visão dele, lógico, era um distúrbio, né, distúrbio hidroeletrolítico, né, causado pelo pH do sangue. Tanto que, na época, a Sociedade Real de Medicina, que era um dos órgãos mais conceituados de medicina na Inglaterra, promoveu como guideline, né, como protocolo clínico para o tratamento dessa doença chamada escorbuto, a erva do malte. O que é a erva do malte? A erva do malte é, antes de você fazer cerveja ou whisky, você junta a água lá, aquele malte, né, dá uma gororoba, aquilo ali é a erva do malte. E aí aquilo ali foi usado para tratamento, né, do escorbuto, na visão, né, da época, porque seria, digamos assim, um distúrbio hidroeletrolítico. Na verdade, matou foi mais gente, né? Até porque a erva do malte, além de não ter a vitamina C, né, que é o que causa escorbuto, né, a carência dela, ela ainda bloqueia, né, a sua absorção. Então, como eu falei, tudo na vida, se a gente tem um problema, né, a gente tem que buscar soluções, né? A questão da vida humana, né, sofreu muito. A questão dos próprios donos de embarcações, que eles tinham que colocar até 50% mais de marinheiros dentro da embarcação para poder sobreviver e chegar ao destino. Então, o James Lind, ao ver na época, né, ainda promoveu a questão um xarope, que ele chamou xarope de limão, que ele colocou açúcar, limão, e aquilo ali era dado diariamente para os navegadores. E aí houve, entre aspas, uma solução, a cura do escorbuto. Até porque o tempo vai passando, né? A gente vai evoluindo, né? E o motor, chegou o motor a combustão, o motor a gás, né? Principalmente o motor a vapor. Então, as viagens ficavam mais curtas, né? Então, a gente acabou esquecendo desse problema. O problema do século passado, o problema do escorbuto, não existe. E tanto isso, é interessante que essas coisas refletem até na nossa forma de plantar, na agricultura. O limão, né, que era o mais conhecido, que era o limão siciliano, que era plantado na Itália, ele tem um tempo para a colheita muito demorado. Então, para facilitar, eles trocaram pela lima, a lima indiana. Que a lima indiana rapidamente se colhe, planta mais lima. Só que tem um problema nesse tudo. A lima indiana tem 50% menos de vitamina C do que o limão siciliano. E isso, do ponto de vista do impacto, é tão grande que, não sei se vocês sabem de história, mas a Royal Navy, né, que é a esquadra naval inglesa, é uma das mais conhecidas, mais poderosas. Por quê? Porque eles tinham vantagem do conhecimento, né, eles não usavam fake, né, eles usavam o conhecimento, tinham um xarope de limão, tanto que a Itália plantava o limão siciliano para abastecer a Royal Navy, e, né, durante as guerras napoleônicas, eles tiveram um sucesso grandioso, porque eles tinham esse aliado, o conhecimento. Né? A gente está falando aqui do conhecimento que leva à questão dos fakes. Né? Só que é o seguinte, eles não sabiam, né, eles não tinham conhecimento do que causava realmente o escorbuto. E durante o começo do século XX, começou o início da questão da Revolução Industrial e, principalmente, a formulação de dietas, né, que entra na minha área, de neurologia, as dietas infantis. E nas dietas infantis da época, não tinha vitamina C. E aí começou a morrer da forma pior, crianças. Crianças morrendo muito porque não sabiam o que era causava escorbuto. Eles morriam com os mesmos sintomas dos navegadores. E aí,
é preciso entender, né? Então, foi meio drástico, na verdade. Para entender de como surgiu, como era o porquê do escorbuto, um pesquisador teve que literalmente dar um tiro, mas um tiro no braço. Como é que sai de uma guerra um soldado? Tem 3 opções: ou morre, ou vence a guerra, ou sai ferido, né? Então ele deu um tiro no braço dele. Esse pesquisador Albert Saint George, que ele é húngaro, ele estava no meio da Primeira Guerra Mundial, e ele era um cara estudioso, estava no meio da carnificina, ele se sentiu muito mal. Ele queria voltar para estudar, né? Então ele só tinha que ver um jeito, né? Não é nem suicídio, mas está com uma bala no braço. Tanto que tem aqui a foto dele com um curativo ali no braço. Mas valeu a pena, essa bala no braço dele. Tanto que ele teve a sorte aí entra na crença de cada um, mas ele teve a sorte de estudar um animal que é igual a nós, no sentido de não produzir a vitamina C endógena, que foi o porquinho da Índia. E estudando o porquinho da Índia, ele descobriu, né, que o porquinho da Índia, se for privado de vitamina C, tem os mesmos sintomas e sinais, né, da escorbuto. E aí ele descobriu a vitamina C. Isso rendeu para ele um prêmio Nobel de Medicina em 1928, né? Então, para você ver como é que essas coisas, um conhecimento vai andando para um lado e para o outro, né? E aí a gente finalmente descobriu o que causava o escorbuto e a causa, né, do escorbuto, que era a deficiência de vitamina C. A questão do fatos e fakes é muito importante, porque o que leva a fakes, né, a mentira, é o desconhecimento, né? E esse desconhecimento se leva ao desconhecimento médico, né? E isso é baseado na nossa visão de mundo. A nossa visão de mundo é muito interessante. Se olhar para um leão, você não vê se ele está com fome. Você não vê se ele é composto de átomos. Você não vê a fisiologia dele, não vê se ele está na 3ª divisão, né? Um negócio assim. Então, quando você vê um limão, você também não vê se tem vitamina C, né? Isso é a nossa visão de mundo. E essa visão de mundo tem um aspecto até filosófico, de um alemão que ele desenvolveu uma teoria chamada teoria de Zeitgeist, né? Que em alemão significa espírito do tempo. Nós somos, digamos assim, encarcerados pelos nossos conhecimentos, pelos nossos dogmas, pelos nossos paradigmas, pelas nossas verdades, né? E essas verdades são limitadas, né? Eu entendo de física, eu entendo de química, eu entendo de biologia, eu entendo de medicina, né? E dentro daquele meu conhecimento, aquilo ali é que, digamos assim, me dá um norte, me dá um direcionamento para o que é verdade e o que é mentira. E essa gaiola, infelizmente, ela não digamos assim, no tempo de James Leeds, né, que ele fez as pesquisas com os marinheiros e descobriu que as frutas cítricas eram importantes para o escorbuto, e até o Sorge, que depois descobriu o que era realmente a questão da vitamina C, mas essa gaiola ela não expandiu, ela apenas movimentou, ela não aumentou, digamos assim, os horizontes dela, ela apenas deslocou de momento. E isso é nosso conhecimento vai deslocando a nossa visão, né, perante a realidade. E dentro dessa educação médica, né, a gente está inserido num mundo em que existe doutores bumbum, né, existe a nossa própria cultura, que é a lei de Gerson, que é tomar vantagem sobre o próximo, né, dizer que é um especialista no área e não é, né, enganar o próximo com tratamentos caríssimos que se baseiam principalmente no efeito placebo, né. Então, dentro desse paradigma todo que nós vivemos, na nossa realidade de pensamento, é que nós temos que assumir nosso papel de ter uma medicina baseada em evidências. E, para tal, o Daniel vai trazer exemplos claros e práticos de como funciona esse procedimento. Agradeço a presença de todos. Obrigado.